Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Lima, sou professor, estou aqui na Casa das Letras e hoje é 24 de maio de 2021, né? São 13 horas e 41 minutos. Pois é pessoal, de segunda a sexta a gente tem um trabalho aqui de fazer vídeos é, aqui no meu canal, no YouTube, né? Francis James Lima da Silva. Faço um convite para você se inscrever nesse canal, porque é um canal de literatura, assim, aqui de Floriano, professor Lima, e a gente tem tido uma boa recepção com algumas pessoas fora de Floriano também, que acompanham esse trabalho de divulgar a literatura do Piauí. É importante porque eu acho que a leitura da nossa cultura, principalmente a nossa literatura, ela é pouco conhecida, né? Pouco divulgada, entendeu? Principalmente pela comunidade escolar aqui de Floriano e demais estados que compõem aqui os nossos vizinhos, né? Então eu abri esse canal já faz algum tempo, venho fazendo a divulgação de escritores aqui de Floriano, aqui no estado do Piauí, alguns outros alguns outros escritores que eu gosto de ler, entendeu? E é muito importante porque faz parte da nossa casa aqui das letras divulgar esse trabalho de pessoas que realmente fizeram história com a literatura, né? Então eu esse ano eu fiz um planejamento e escolhi divulgar esse livro aqui. É, Esse livro aqui do Assis Brasil, a poesia piauiense no século XX, que eu acho interessantíssimo, porque eu gosto de poesia, eu gosto de escrever poesia, já escrevi um livro de poesia em 2014, né? Demorei uns 10 anos para escrever um livro, porque eu achei que eu sou muito assim, para escrever livro de poesia, eu acho que tem que ter uma coisa assim mais perfeccionista, né? Eu gosto de elaborar. Ah, eu tive que ler muita poesia para poder escrever meu livro, entendeu? Então, pessoal, eu acho importantíssimo a gente trabalhar com literatura para fazer formação de leitores, né? Para professores, alunos de língua portuguesa, né? Eu acho isso importantíssimo. Eu tenho uma revista aqui juntamente com alguns amigos meus aqui em Floriano, revista Manuscrito, que é a única revista de literatura aqui da cidade de Floriano, que tem uma repercussão enorme em outros estados do Brasil. E a gente acredita que a próxima etapa é fazer um livro com esses escritores, né, da revista Manuscrito, né, publicar em um jornal de literatura daqui de Floriano, para que as pessoas possam ter acesso gratuito, principalmente na comunidade das escolas públicas. Bom pessoal, hoje a gente começa uma etapa boa, nova aqui no nosso canal, aqui da Casa das Letras, que é divulgar um dos grandes escritores do Piauí, né? Nós já fizemos um trabalho já bastante bom para começo de jornada, né? Já falei aqui, você vai encontrar aí nesse canal aqui, você vai encontrar poetas como Taumaturgo Vaz, Félix Pacheco, Jonas da Silva, Antônio Chaves, Jonatas Batista e agora da Costa e Silva, né? Que para mim ele é um poeta que tem assim uma grande representação aqui no Piauí,
e demais outros estados aqui do Brasil, principalmente o pessoal de São Paulo, conhecem bastante da Costa e Silva. Ele morou um tempo no Rio de Janeiro, né? Bom, quem foi da Costa e Silva, né? O que, que a gente pode falar sobre da Costa e Silva, né? Vamos fazer uma leitura aqui do que o Assis Brasil nos revela da história da biografia de Da Costa e Silva. Da Costa e Silva, considerado o príncipe dos poetas piauienses, é um dos maiores nomes, né, da poesia brasileira. Nasceu Antônio Francisco da Costa e Silva em Amarante, né, no dia 23 de novembro de 1835, na Rua das Flores, uma indicação premonitória de que o poeta seria um amante da natureza. Filho de maranhense e piauiense, os primeiros estudos foram feitos na terra natal, onde já aos 16 anos de idade publicava os primeiros versos numa revista do Grêmio Literário Amarantino. Os preparatórios serão concluídos em Teresina, no Liceu Piauiense, enquanto já preparava o primeiro livro, Sangue. Este será publicado em 1908 no Recife, onde estava estudando Direito. Entrando para o Ministério da Fazenda por concurso público, da Costa e Silva percorrerá várias capitais do país, tendo interrompido o curso. Do primeiro livro de poemas para o segundo, Zodíaco, em 1917, né? O poeta esteve em viagem por São Luís, Manaus, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, mas a sua poesia já é reconhecida nacionalmente, estabelecendo-se finalmente no Rio. É nesta cidade que Da Costa e Silva encerrará sua obra após depressão nervosa profunda, né? Após as edições de Verhaeren, pode ser pronunciado assim, né? Em 1917, Da Costa e Silva admirava o místico poeta belga que também entrava em crise, e mais Pandora em 1919, Verônica em 1927 e uma antologia de 1934, O Poeta Silencia. Um ano antes, médicos do sanatório Botafogo o desenganaram. Ainda passará algum tempo em Fortaleza com a família e ao voltarem ao Rio em 1942 a tristeza do poeta se acentuava em silêncio, como disse seu filho Alberto. Mas a obra do poeta está pronta para a posteridade e a admiração das pessoas sensíveis. Como o país sofre de isquemia cultural crônica, Da Costa e Silva ainda não teve o reconhecimento que merece, mas felizmente sua obra poética tem sido reeditada como é o volume de suas poesias completas, já em terceira edição, em 1985. Então, tá aí um pouco da história de Da Costa e Silva. Eu acredito que essa história de Da Costa e Silva tem uma coisa assim mal compreendida, entendeu? Porque Da Costa e Silva, apesar de ser um poeta pouco conhecido ainda pela essa nova geração que está aí na universidade, no ensino médio, até no ensino fundamental, porque para mim a poesia piauiense devia estar mais dentro das escolas públicas, mais nos livros didáticos, entendeu? Mas é aquela coisa, falta política pública de educação, cultura, para fazer um trabalho de exposição melhor na nossa cultura aqui do estado do Piauí com o Da Costa Silva. Acho que Da Costa Silva merece ser lembrado, ser estudado com maior profundidade, né? Então,
Bom, se ninguém faz, eu, por uma questão de bom senso, acredito que devo fazer, né? Esse é o meu papel como professor de língua portuguesa. Esse é meu papel como educador, né? Que eu gosto, né? Da minha terra, da minha cultura, do meu povo, né? Eu gosto de literatura porque eu acredito que, para mim, ela é uma, uma condição de a gente poder democratizar melhor as coisas mais pertinentes da vida humana, que é a cultura. Muito bem. Olha, eu escolhi um poema. Não vou demorar muito com o vídeo, porque o vídeo tem que ser curto, porque as pessoas nesse tempo que a gente está não tem muita paciência para ler, entender o que a gente quer passar. Até porque poucas pessoas se dão um tempo para poder ver um vídeo sobre poesia, né? Aqui no Piauí. O que mais se vê Rio, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul é canais de literatura, entendeu? Porque as pessoas lá têm uma cultura de poder acreditar que literatura é necessária para a gente poder conhecer a nossa cultura, onde a gente mora, o povo onde a gente realmente socializa nossas vidas, né? Mas aqui no Piauí, infelizmente, pouquíssimas, né? Pouquíssimos canais, programas, só mesmo assim de algumas TVs estatais, entendeu? É, é incrível isso, né? Por isso que a gente está numa situação dificílima no país por causa de falta de quê? Cultura, leitura, né? Informação, informação com uma educação que realmente possa trazer mais cidadania, né? Bom, eu trouxe aqui um poema que eu acho interessantíssimo. Gente, eu sou obrigado a falar certas coisas, porque senão as coisas ficam difícil para vocês ficar motivado para poder ler o que eu acredito que deve ser conhecido por vocês, né? Estou falando de algumas críticas. Bom, eu escolhi, eu tenho um vídeo aqui sobre da Costa e Silva já nesse canal. Mas como eu estou fazendo um trabalho voltado com esse livro do Assis Brasil, eu recorri novamente a fazer um novo vídeo dele, porque é uma série com vários episódios com esses escritores do estado do Piauí. Eu escolhi aqui um poema chamado Sob Outros Céus, né? Ele é do livro Pandora, de 1919. Está escrito assim: eu sou tal qual o Parnaíba, existe dentro em meu ser uma tristeza inata, igual talvez aqui no Rio assiste ao refletir as árvores na mata. O seu destino em retratar consiste, porém o rio tudo que retrata, de alegre que era, vai tornando triste, no fluido espelho móvel de ouro e prata. Parece até que o rio tem saudade, como eu, que também sou desta maneira, saudoso e triste em plena mocidade. Dá-se em mim o fenômeno sombrio da refração das árvores da beira na superfície trêmula do rio. Muito bem. Da Costa e Silva. Lima, vamos ler o poema? Vamos fazer um comentáriozinho? Muito bem. Olha, gente, eu acredito que o meu trabalho com esses escritores aqui do estado do Piauí, fazendo uma divulgação com esses poemas, como o poema sobre outros céus da Costa Silva, eu
sempre acredito que para poder fazer uma formação com um leitor que não tem ainda uma consciência crítica, um senso crítico, uma boa, vamos dizer assim, uma boa interpretação de como ler um poema, de como entender esse poema, eu uso muito de uma abordagem aqui, mais assim voltada para uma educação popular, entendeu? Porque ler um poema, interpretar um poema, falar sobre um poema, não é fácil, entendeu? Porque eu poderia usar aqui muita técnica, mas aí a linguagem ficava difícil para um leitor que ainda não tem uma certa cultura de leitura com a poesia. Então eu acho que vocês já notaram que eu tenho uma certa facilidade, porque eu gosto de ler muito, né? É um trabalho minucioso que eu tenho, é de ler muito a literatura, entendeu? Brasileira, piauiense e principalmente da minha terra. Gosto, entendeu? É um hábito que eu coloquei no meu estilo de vida. Eu acho que vocês têm que entender porque que às vezes tem pessoas que ficam admiradas com a minha facilidade. Tem outras que talvez não entendam a minha interpretação. Mas aqui eu tenho assim, sabe, tendo um cuidado com o processo de leitura do poema. Entendeu? Por isso que eu gosto mais de falar do poema fazendo relações com algumas questões da vida humana, entendeu? Porque fica mais fácil. Porque o poema também ele é um espelho da vida. Vocês estão me entendendo? Então, quando ele fala assim, vamos lá, o tema é Sob Outros Céus. O que que ele quer falar com esse tema, né? Por que que ele diz sob outros céus? Será que ele está falando sobre outras coisas, né? Que não é visível na nossa vida, naquilo que a gente está passando, no caso do poeta, né? Porque a linguagem, o jeito de escrever poesia, para quem não entende ainda de uma maneira técnica, você vê que o poeta ele não fala. Quando é um poeta que tem uma riqueza cultural como o da Costa e Silva, ele não fala de uma maneira objetiva. Aí você tem que recorrer um pouco àquilo que, se você é um estudante de língua portuguesa, professor também de letras, entendeu? Lá no simbolismo, no parnasianismo, tá entendendo? No modernismo. Então lá tem algumas características que a gente pode falar muito bem daquilo que ele nos fala com esse poema sobre outros céus. São fontes que você precisa estudar. Se você quer aprender a ler poemas, crônicas, contos, romances, você tem que ler um livro sobre de literatura, começando com o básico, né? Você tem que pelo menos ler um livro, né? Leia um livro, começando a ler um livro, que eu acho importantíssimo. Depois que você lê o livro, depois que você realmente tiver tido uma recepção estética boa desse livro, você vai procurar alguns atributos técnicos da estética, de como é a linguagem desse livro, de como é a construção da mensagem desse poema que está escrito aqui da Costa e Silva, né? Sobre os céus. Vocês estão me entendendo? Então eu acho que o primeiro passo é ler o poema. Segundo passo, você vai ter que encontrar subsídios teóricos
para você entender melhor o contexto social, cultural, entendeu? Político da época, entendeu? Isso tudo é uma questão didática. Mas aqui a gente está aqui procurando mais fazer uma formação do leitor de uma maneira bem prática, bem honesta, simples e direta. Ok? Bom, sobre outros céus. Nessa primeira estrofe, ele diz assim: eu sou tal qual Parnaíba. Existe dentro em meu ser uma tristeza inata, igual talvez a que no rio assiste ao refletir as aves na mata. Lima, qual é a relação entre essa questão dessa palavra tristeza com o Parnaíba, com as árvores e essa mata? Por que que o poeta tem essa relação de enfocar no seu eu lírico? O eu lírico é aquele eu, a consciência do poeta que está falando através da escrita. Quando ele fala que esse Parnaíba, ele existe, mas contempla também a natureza dele de estar triste, né? Porque esse rio que ele faz relação com a sua poesia, com o seu poema, né, sob outros céus, nos dá a ideia de que também o rio é como se fosse um espelho que ele vê dentro dele a sua tristeza, a sua angústia, a sua dor, o seu sofrimento, né? Porque o rio também pode dar a ideia de que ele está procurando uma cura, entendeu? Uma das coisas que se você sentar na beira do rio e olhar fixamente, meditar, você vai entender uma coisa que o meu pai falou. Se você está pensando alguma coisa de ruim na sua cabeça, ele disse para mim: filho, vá para um rio, comece a olhar fixamente e deixe aquele pensamento passar quando as águas do rio vai passando. Conselho do meu pai. Então, eu acho que o rio tem essa coisa também. O rio é uma coisa mística também, as águas do rio, né? Eu vou te contar uma história. Quando eu era criança, eu sempre tive medo do rio, porque minha mãe sempre disse: olha, o rio é uma coisa muito perigosa. E aquilo me assustava muito, né? Apesar de que eu fui encontrar com o rio um pouco mais tarde, né? Sempre tive a facilidade de, na minha infância, brincar com, a gente chama na cultura indígena, igarapé, né? Na cultura portuguesa é riacho, né? Então, para mim, eu sempre tenho assim, quando eu vou para a zona rural, eu tenho sempre essa relação com os igarapés, os açudes, né? Para mim é mais fácil, né, vivenciá-lo. Agora o rio não, é uma coisa assim que o rio você tem uma coisa assim profunda, né? Você olha para ele, você entra dentro dele. Quando você entra, você vai sentindo a profundidade, né? E as suas fraquezas. Você está entendendo? Então eu acho que o da Costa e Silva relaciona aqui o rio Parnaíba como se o rio tivesse algo também de um mistério, assim como ele, o próprio poeta, também tem na sua dor, na sua enfermidade mental, né? Ele continua dizendo: o seu destino em retratar consiste, porém, o rio tudo que retrata, de alegre que era, vai tornando triste. No fio de espelho move de ouro e prata. Quer dizer, o rio é como se fosse um rito de passagem. É como se fosse a vida, vai passando, né? Coisas boas, coisas ruins. E ele vai querendo relacionar o rio com a sua condição de vida, de existir dentro de um mundo que ele sente um pouco de sofrimento ao se deparar com a sua existência, com a sua condição de vida ainda cheia de coisas duvidosas na questão que toca a sua própria consciência de sentir
uma angústia, um mal-estar que ele parece que realmente quer colocar para fora, né? E o rio parece que como sendo um espelho para isso, ele reflete dentro desse rio Parnaíba a sua dor, a sua profundidade de poder dizer que algo não está muito bom dentro da sua vida, dentro da sua existência, entendeu? Ele sofre, entendeu? Porque ele está refletindo dentro dele mesmo o porquê que ele tem essa tamanha enfermidade que traz tanta tristeza na sua vida. Ele continua, da Costa e Silva, aqui no poema Sob Outros Céus. Parece até que o rio tem saudade, como eu que também sou dessa maneira, saudoso e triste em plena mocidade. Vocês estão já entendendo? Fica mais fácil, né? Você viu que o rio é como um tempo, né? O passado, o presente e o futuro, né? E ele sente saudade, provavelmente daquilo que ele era antes, um ser saudável, um ser que tinha vida, alegria, né? Tinha planos, né? Mas acometeu-se uma enfermidade pelo seu espírito, né? Parece que ele se deu conta de que isso fechou seu coração, né? E ele sente saudade, mas mesmo assim ele acredita que está triste. Sendo um homem triste, ele quer revelar essa tristeza, ele quer colocar essa tristeza diante de um fato. Nós temos momentos tristes na vida, assim como nós temos momentos alegres. Eu acho que é uma grande lição do Da Costa e Silva nesse poema, é dizer para nós que diante de toda a nossa caminhada nós vamos enfrentar esses momentos. E veja bem, quando a gente está diante de uma certa maturidade, de viver como adulto, chega o momento de refletir e pensar dos anos que passou, das nossas tristezas, alegrias, daqueles momentos felizes com aquelas pessoas maravilhosas. Vocês estão entendendo? Ele é saudosista porque ele realmente tem algo que ele precisa para viver. Ele precisa ter fé. A fé dele é lembrar da sua saudade de ser um homem que realmente fez história com esse poema. Nos deixou um legado na sua vida, na sua tristeza, de que é preciso a gente repensar sobre o que a gente está fazendo. Eu venho pensando muito nisso. A maturidade, a vida adulta, nos traz uma certa reflexão. O que nós estamos fazendo de nossas vidas? Né? Eu acho que o Da Costa e Silva nos traz essa reflexão. Quando ele fala saudade, né? Por que a saudade é tão forte às vezes e tem um impacto grande, né? Nas nossas lembranças do passado, né? Principalmente agora que nós estamos diante de uma crise sanitária. Né? E ele continua, Da Costa e Silva continua falando sobre outros céus. Ele diz aqui no poema, já no final: dá-se em mim o fenômeno sombrio da refração das árvores da beira na superfície trêmula do rio. Fenômeno sombrio, quer dizer, a enfermidade, alguma coisa oculta o perturba, alguma coisa
faz com que ele possa dizer para ele mesmo: o que eu fiz da minha vida para estar diante de um grande desafio, de uma sombra que me apavora, que me deixa triste. Da Costa e Silva mostra que o ser humano, nós, pessoas, precisamos pensar sobre a vida de uma maneira real, sem ilusão. Porque as pessoas, muitas delas, não param para medir as consequências dos seus atos. Da Costa e Silva nos dá um exemplo de que a dor, às vezes, não é física, a pior de todas, mas a dor espiritual. Por isso que ele realmente nos engrandece por ser filhos dessa terra. Devemos pensar sobre a vida. Devemos refletir sobre os nossos atos, para que nós possamos realmente tomar decisões que possam trazer o bem entre o viver e o conviver no mundo dos outros. Porque esse mundo que nós estamos vivendo não é só nosso, não é um mundo só nosso, não. Se você quer viver, você tem que aprender a conviver contigo, te conhecer. Se você quer conviver, aí você tem que aprender a viver com essa pessoa que quer viver contigo. Então acho que esse poema sobre outros céus traz uma outra vida de podermos nós pensarmos sobre o que é viver, o que é a vida. Um grande desafio, uma grande jornada. Muito obrigado. É isso. Gente, agradeço pelo privilégio de estar com vocês, refletir, sabe, pensar. Eu adoro fazer essa análise com esse tipo de abordagem, ler o poema pensando sobre a vida humana, pensando sobre os nossos atos, sobre o que nós podemos fazer para melhorar a nossa postura diante de tantas coisas que a gente vem enfrentando, né? E é isso, gente. Agradeço. E vamos dando continuidade à nossa jornada aqui, com essa missão de trazer para vocês a nossa cultura através da nossa literatura do Piauí. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Lima, aqui tem cultura, amigo. Tchau.